E aí pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje nós vamos compreender o processo de independência das 13 colônias inglesas. Quando eu falo para vocês sobre as 13 colônias inglesas, é importante que vocês compreendam que nós estamos falando de parte do território que hoje corresponde aos Estados Unidos da América. E vamos entender também como se dá o processo de domínio inglês sobre aquele território. Esse domínio está inserido dentro do contexto da expansão marítima europeia, o fenômeno ali do século XV e XVI, que é quando várias potências europeias elas começam a explorar a navegação pelo Atlântico e começam a tomar posse de territórios americanos, tá certo? É muito importante que vocês compreendam que no início desse domínio, a Inglaterra via a América muito mais como um ambiente de refúgio, ou pelo menos parte do território americano era visto muito mais como um ambiente de refúgio para ingleses que estavam fugindo da Europa devido a uma série de perseguições religiosas, de guerras religiosas. Então os primeiros ingleses eles vão vir para a América, mas buscando uma liberdade de culto e também tentando sobreviver a essas guerras, certo? E é por isso que essas colônias elas vão ser chamadas pelos historiadores de colônias de povoamento. O que são colônias de povoamento? São aquelas colônias cujo objetivo principal não é dar um lucro, não é ser explorada por uma metrópole, por uma potência lá na Europa. Não. Essas colônias de povoamento elas vão ser quase que autônomas, elas vão desfrutar de uma certa liberdade econômica. E o objetivo é povoar aquele território inicialmente. Tanto que os ingleses vão dar certa liberdade para que as 13 colônias da América façam suas transações comerciais com a África, inclusive com a própria Europa. Então os comerciantes, colonos americanos, eles dispunham de certa liberdade que os ingleses ofereciam. Tanto que a gente vai chamar essa liberdade de negligência salutar, que é justamente a ausência ali de um domínio mais impositivo da Inglaterra, de um controle da Inglaterra sobre essas colônias, diferente do que havia entre Portugal e Brasil, já que o domínio português era muito mais intenso sobre o Brasil. Tá certo, galera? Então, olha só, todo esse processo de negligência salutar ou de relativa liberdade, ela começa a entrar em crise. E nós temos que entender por que a Inglaterra, que até então oferecia determinada liberdade para os colonos americanos, por que a Inglaterra vai mudar de comportamento e vai buscar controlar mais essa colônia? É simples. Primeiro, é importante que nós venhamos a compreender que no século XVIII vai ocorrer a Guerra dos 7 Anos entre a Inglaterra e a França. É quando a Inglaterra e a França vão entrar em conflito disputando alguns territórios, inclusive territórios da América do Norte. Tá? Pessoal, o fato é que a Inglaterra vai vencer essa guerra contra a França. Mas mesmo após vencer essa guerra, a Inglaterra havia gasto muitos recursos, havia gastado recurso pra caramba. E a Inglaterra pensou o seguinte: olha, nós vencemos a guerra contra a França, mas nós estamos muito endividados. Então, para tentar, mais uma vez, fortalecer os cofres públicos, vamos acabar com a liberdade das colônias inglesas lá na América e vamos aumentar os impostos sobre vários produtos nas colônias inglesas, para que assim nós venhamos a, mais uma vez, fazer com que os cofres públicos venham a se reerguer devido à guerra, já que ao final da guerra a Inglaterra estava muito endividada. Então a Inglaterra vai criar uma série de impostos sobre os colonos americanos, tá certo, galera? É muito importante que vocês compreendam isso aí. Então a gente vai ter a taxação de vários produtos coloniais. A Inglaterra não saiu da guerra endividada, então agora vai ser importante para a Inglaterra conseguir recursos para pagar essas dívidas que vieram com a Guerra dos 7 Anos. Tá? E vamos entender que impostos foram esses que a Inglaterra passou a criar sobre os colonos. É simples. A gente vai ter um imposto chamado Lei do Açúcar, que vai aumentar o preço sobre o açúcar e sobre o vinho e uma série de outros produtos. Ou seja, significa dizer que para você adquirir esses produtos na América,
você teria que desembolsar muito mais dinheiro. Os colonos não vão gostar disso, obviamente. Uma outra lei e um outro imposto que a Inglaterra vai criar, galera, nesse momento, vai ser a lei do selo. A lei do selo significava dizer o seguinte, que qualquer documento escrito só poderia ser circulado na colônia se recebesse um selo real. E para receber esse selo real, você teria que pagar um imposto. Ou seja, revistas, jornais, inclusive cartas pessoais, para você escrever e mandar uma carta para alguém dentro da colônia, você teria que pagar um imposto também à Inglaterra, tá certo? Preste atenção que isso era uma forma também da Inglaterra controlar o que os colonos estavam dizendo, o que eles estavam pensando. Era uma forma da Inglaterra fiscalizar as ideias que estavam circulando ali na colônia, já que já era sabido pela Inglaterra que naquele momento as ideias iluministas já estavam ali meio que plantando um certo desejo dos colonos pela liberdade, tá certo, galera? Então, ó, uma outra lei vai ser a lei do chá. A lei do chá, galera, que vai ser estabelecida em 1773, vai ser uma lei onde a Inglaterra passa a definir que a partir daquele momento apenas a Companhia das Índias Ocidentais, que era uma empresa inglesa, teria um monopólio sobre a venda e o comércio de chá. Galera, é claro que os colonos que também ali viviam do comércio desse produto, que era um produto muito consumido na região nessa época, é claro que eles vão achar isso um absurdo, porque isso vai acabar com todos os lucros deles. Tanto que vai haver uma manifestação no Porto de Boston, uma manifestação bastante conhecida e bem intrigante, onde esses colonos fantasiados de índios vão até o Porto de Boston e começam a jogar as caixas de chá no oceano, começam a jogar todo o chá no oceano. Essa manifestação, que na verdade foi uma manifestação contra a Inglaterra, ficou sendo conhecida como Festa do Chá de Boston, tá certo, galera? Preste atenção que a Festa do Chá de Boston já foi uma revolta, uma primeira revolta dos colonos americanos contra o mandonismo da Inglaterra, contra o autoritarismo da Inglaterra, tá certo, galera? Então, olha só, seguindo aqui, a gente começa a compreender que os colonos americanos, eles vão criar ali uma certa reunião chamada Primeiro Congresso da Filadélfia. O Primeiro Congresso da Filadélfia, galera, tinha como objetivo negociar com a Inglaterra o retorno de uma liberdade comercial, tá certo? Esse era o objetivo. Nós estamos falando de colonos que estão reunidos nesse congresso, tentando ali acabar com aquela série de impostos que a Inglaterra estava criando. Pessoal, é muito importante que vocês compreendam que esse primeiro congresso da Filadélfia foi uma reação dos colonos ao que a gente chama de leis intoleráveis. Porque após a festa do chá em Boston, a Inglaterra passou a reprimir de forma muito mais dura os colonos americanos. Como, por exemplo, a Inglaterra passou a taxar ainda mais os produtos que eram produzidos na América. A Inglaterra passou a tornar proibido qualquer reunião que tivesse por objetivo qualquer plano contra a coroa inglesa, tá certo? A Inglaterra, galera, fechou o Porto de Boston. Ou seja, essas eram as leis intoleráveis. E os colonos americanos vão se reunir para tentar acabar com essas leis intoleráveis. É muito importante que vocês compreendam também que esse primeiro congresso da Filadélfia não tinha o desejo ainda de se separar da Inglaterra, tá certo? Tanto que os colonos americanos, inclusive, eles assinaram um documento reafirmando e o reconhecimento da coroa, da autoridade da coroa inglesa, tá? Mas eles queriam o fim das leis intoleráveis, tá bom, galera? Então, olha só, a Inglaterra não vai aceitar o fim dessas leis intoleráveis e ficou muito difícil a negociação entre os colonos americanos e a coroa inglesa. Tanto que os colonos americanos vão realizar o segundo congresso da Filadélfia, tá certo? E esse segundo congresso da Filadélfia, ocorrido já posteriormente, logo após o primeiro, vai ser nesse segundo, onde o desejo pela independência, o desejo pelo rompimento com a coroa inglesa vai ficar explícito. Tanto é
que vai ser nesse segundo congresso que vai ser criada, vai ser redigida a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que teve como principal autor Thomas Jefferson, que até hoje é um dos nomes mais importantes da história dos Estados Unidos da América. Tá certo, galera? Então, olha só, vamos compreender aqui também o seguinte, as principais características e as consequências dessa guerra de independência, tá certo? Que vai se estender durante longos anos, tá? Primeiro, pessoal, no início da guerra, a Inglaterra estava com muita vantagem sobre os colonos americanos, porque a Inglaterra ainda tinha bastante recurso, tá certo? Mas vai ter um momento da guerra em que a França ela vai se meter. E vai se meter como, professor? Ela vai se envolver na guerra apoiando os colonos americanos. Pessoal, por que a França vai se envolver nessa guerra? Simples, galera. A França havia acabado de perder uma guerra para a Inglaterra, chamada Guerra dos 7 Anos, que eu falei para vocês no início da aula. Então a França se envolve na guerra, apoiando os colonos americanos, mas como uma forma de se vingar da Inglaterra, e também porque ela acreditava que dessa maneira ela iria recuperar o território que ela havia perdido para os ingleses durante a Guerra dos 7 Anos. Esse apoio inglês, esse apoio francês, que também veio acompanhado de um apoio da Espanha, vai fortalecer a luta dos colonos americanos, o exército americano vai se fortalecer nesse processo aí, tá bom? É muito importante que vocês compreendam isso. Pessoal, uma coisa muito importante também, que vocês não podem esquecer, é que o desejo pela independência, a guerra de independência das 13 colônias ou Estados Unidos, vai ocorrer dentro de um processo de influência das ideias iluministas. Lembrem-se que as ideias iluministas, muito famosas na Europa no século XVIII, mas mesmo antes, são ideias que criticavam bastante o antigo regime, que é aquele sistema onde o rei governa todos, né, onde o rei passa a concentrar todo o poder. E o iluminismo também criticava o sistema colonial, onde um território passa a ser tido como um território pertencente a um outro território. Muitos iluministas defendiam a liberdade, não é? Inclusive a liberdade dos territórios, a liberdade comercial. Então, essas ideias de liberdade, elas vão chegar à América por meio dos filhos da elite colonial que iam estudar na Europa. Então, as ideias iluministas vão influenciar muito no processo de independência, de luta pela independência das 13 colônias, certo? Outra coisa importante também é que a Inglaterra só vai reconhecer a independência em 1783, que é quando a Inglaterra assina o Tratado de Paris. A partir desse tratado, a Inglaterra passa a reconhecer os Estados Unidos agora como um território independente, tá ok? Espero que vocês tenham compreendido, espero que essa aula tenha sido bastante esclarecedora para vocês sobre o processo de independência dos Estados Unidos. Espero que vocês fiquem bem. Um forte abraço a todos. Tchau!